Fala, meu povo! A diferença entre o sábio e o tolo. Eu sou o Léo Soares, você está no meu canal e você pode fazer parte dele também. Como que você vai fazer isso? Você vai curtir, comentar, compartilhar? Participa, rapaz! Hoje a gente vai falar sobre Eclesiastes 2, do 12 ao 26. Sabedoria não é algo que você adquire da noite para o dia, é um processo muito demorado. Salomão demorou uma vida inteira para chegar às conclusões que ele está dispondo aqui no texto que a gente está falando. A gente vai ver que o autor, Salomão, envolvido em um grande dilema. E o dilema é: qual o sentido da vida? Esse dilema que aparece diversas vezes na nossa vida. A gente quer buscar qual que é o sentido da vida. Esse dilema também apareceu para Salomão e ele demorou uma vida inteira para responder esse dilema. Graças a Deus nós temos hoje o texto aqui disponível, um texto de sabedoria, para que a gente possa entender o sentido da vida e através do Espírito Santo ele nos capacitar a viver esse sentido. E a primeira coisa que Salomão percebe é que vale a pena ser sábio e não tolo. E aqui, eu vou ser sincero, eu acho que a questão não é nem muito sobre ser ou não ser sábio, ser ou não ser rico, ser ou não ser um trabalhador. Salomão, ele até deixa entender aqui que ele nem se considera sábio. Parece até um paradoxo, né? Mas isso mostra o quão sábio ele é. Porque quando a gente percebe que mesmo que a gente saiba muito, a gente ainda não sabe o suficiente e que a gente precisa de ajuda e precisa aprender, isso demonstra tanta sabedoria, meu amigo. Mas Salomão entendeu que não importava ser ou não ser sábio, contanto que ele estivesse nos pés de Jesus. Salomão vai nos mostrar aqui nas entrelinhas como que a sabedoria é luz na nossa vida e como que ser tolo é a mesma coisa de estar no meio de trevas. E essa sabedoria, que é a verdadeira sabedoria, nos leva a um sentimento de preservação, nos leva a um sentimento de completude, a um sentimento de satisfação. Agora, o tolo vai buscar com sua própria força ser satisfeito, ser completo, ser preservado. Ele está preocupado com aquilo que ele vai deixar. Ele está preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar dele e da família dele. E a realidade é que isso só vai gerar decepção na sua vida. A vida do tolo é uma vida decepcionante. É uma vida que ele corre atrás dos resultados, mas ele não chega a lugar nenhum. Mas essa é a realidade daquele cara que confia na própria força. Tem gente que está sacrificando a família pela família. O que é isso, Léo? Como assim? Está sacrificando a família pela família? Que frase louca é essa? E os pais, na vontade de proporcionar um conforto, de proporcionar uma satisfação, de proporcionar tranquilidade de vida para os seus filhos, eles estão abandonando os filhos. Sabe? Às vezes você está achando que você está fazendo um bem para o seu filho. Nossa, porque eu trabalho, eu coloco comida na mesa. Seu filho precisa de comida na mesa? Demais! Óbvio! Mas deixa eu te falar um negócio. Ele precisa de mais do que isso. Ele precisa de mais do que dinheiro. Ele precisa de mais do que ir para a faculdade. A melhor recompensa não é a sua herança. A melhor recompensa para o seu filho é a sua presença. Não abandone o seu filho pelo seu filho. Não comece a procurar as coisas para beneficiar a sua família, deixando a sua família de lado. Isso é correr atrás do vento. Você vai chegar no final da sua vida decepcionado. Por isso que a gente vê tantas pessoas decepcionadas com a família. Por isso que a gente vê tantos idosos que a família nem cuidar desse idoso quer. E esse idoso fica pensando assim: nossa, mas eu dei tanta coisa para os meus filhos. Deu bens materiais. Mas sabe o que mais você deu? Deu ausência. Deu amargura. Deu solidão. E eu volto a repetir. A maior herança que um pai pode deixar para o filho não é dinheiro. É a sua presença. Seja presente na vida dos seus filhos. Não sacrifique a sua família pela sua família. Você está tentando sustentar a sua família na sua força, no seu dinheiro, nas suas conquistas. Agora, por que a gente está falando essas coisas? Para a gente entender que a resposta para os dilemas da nossa vida cotidiana não estão nas próprias coisas cotidianas. Não. A resposta para os dilemas da nossa vida cotidiana estão nas coisas do alto. Não estão nas coisas que podemos encontrar aqui ou conquistar aqui. Está além da nossa compreensão. Qual que é a principal diferença entre o sábio e o tolo, Léo?
O sábio confia em Deus para entender as suas próprias limitações e entender que Deus não possui limitações, que Deus é infinito em poder. Léo, e o tolo? O tolo é aquele que confia no seu trabalho, que confia que com o seu potencial não existem limitações. Mas deixa eu te falar, existe sim. Para a gente ser sábio, a gente precisa entender o que Deus fala conosco. Que sabe o que Ele está falando? Filho, é meu, somente meu todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Descansa no Senhor, o convite do Senhor é você descansar nele. Descansar no Senhor é ser sábio. Deus está querendo transformar a sua vida, Deus está querendo curar a sua vida, está querendo te sustentar. Confia no Senhor e o mais Ele fará.